Olá, galera! Aqui é a professora Elizabeth com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar a falar sobre figuras de linguagem. Na aula passada, na aula anterior, nós falamos sobre duas figuras, antítese e paradoxo. Hoje nós iremos começar falando sobre a comparação e logo depois sobre metáfora. Comparação é a aproximação de dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, né? Como na metáfora, a comparação ela acontece na metáfora também. Só que nesta figura de linguagem chamada comparação, existe o quê? Um elemento muito importante, que é o conectivo. Bom, eis aqui alguns dos conectivos mais comuns na comparação, como, tal qual, assim como, da mesma forma que, entre outros. Vamos para os exemplos. Esta mulher é como uma flor. Vejam, o conectivo como está destacado em vermelho. O conectivo, ele passa para nós a ideia de que está acontecendo uma comparação. A comparação existente aí é entre a mulher e a flor, isto é, as características da flor, né? Numa comparação com as características da mulher. Esta mulher é como uma flor. Aí nós temos a figura de linguagem, comparação. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Mais uma comparação. Delicado como uma pétala. Vejam o conectivo como, evidenciando aí a existência de uma comparação. O passageiro age como um porco. Vejam bem o conectivo como, mostrando essa relação de comparação entre a atitude do passageiro com o comportamento de um porco. Ele era tal qual seus primos. Aqui nós observamos outro tipo de conectivo, que também expressa esse sentido de comparação, comparativo. Ele era tal qual seus primos. Ele era como seus primos. Esta modelo é magra como aquela. Vejam a comparação entre uma modelo e outra. Figura de linguagem, comparação. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Comparação. Camila Queiroz é tão bela quanto Bruna Ramu. Comparação entre a beleza de uma e de outra. Agora, vocês entenderam bem? Essa figura de linguagem, comparação, ela é muito tranquila, ela é muito fácil. Vamos passar agora para a metáfora. Bom, a metáfora, pessoal, também é uma espécie de comparação, tá? Só que é uma comparação que fica subentendida, não apresenta o conectivo. Vamos lá. Exemplos. Esta mulher é uma flor. Aqui nós temos a metáfora, tá? A flor é a metáfora utilizada para a mulher. É uma espécie de comparação, só que não tem o conectivo como tem na figura de linguagem comparação. Vejam embaixo. Em preto está esta mulher é uma flor. Aqui nós temos a metáfora. Ali entre parênteses, no formato ali de letra menor e em vermelho está esta mulher é como uma flor, mostrando a figura de linguagem comparação. Então, a figura de linguagem comparação e a figura de linguagem metáfora fazem comparações. Só que na metáfora não há o uso de conectivos. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Outra metáfora. Se fosse a figura de linguagem comparação, seria meu pensamento é como um rio subterrâneo. Seus olhos eram estrelas. Comparação entre os olhos e as estrelas, né? É a metáfora. Não tem conectivo na metáfora. Agora, se eu colocar o conectivo, a figura de linguagem se transforma em comparação.
Ó, seus olhos eram como estrelas. Então, para ficar bem claro, a metáfora, ela também é uma espécie de comparação, sem conectivo. O nome da figura é metáfora. E existe também uma outra forma de comparação, cuja figura de linguagem se chama comparação. Neste caso, a comparação também é realizada, porém com o uso de conectivos. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você. Um trecho da canção de Claudinho Buchecha. Aqui nós estamos vendo mais um exemplo de metáfora. É isso, galera. A aula de hoje é bem curtinha porque ela é bastante simples. Então vamos lá, vamos fazer uma síntese. Tanto a figura de linguagem comparação, como a figura de linguagem metáfora, são comparações que nós fazemos entre coisas, entre pessoas, entre situações. Só que a figura de linguagem comparação tem conectivo como, tal qual, assim como e outros mais. E na figura de linguagem metáfora não há, ainda que haja comparação, não há a utilização de conectivos. Galera, obrigada aí pela atenção, espero que tenham colaborado. Se vocês quiserem dar sugestões, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem escrever aí nos comentários, tá? O canal está só começando, com o tempo eu pretendo melhorá-lo, melhorar a qualidade dos vídeos, estou aprendendo ainda a usar, né? Então, assim, eu agradeço muito a vocês pela atenção e peço que continue aí colaborando, aprendendo conosco e nos ajudando, tá? Para o nosso canal crescer, para a gente poder fazer um trabalho melhor. Fiquem com Deus e a gente se encontra aí numa próxima aula. Tchau!